O dia em que eu vendi a minha vida. A história de Carol, Rafael e Jéssica. No interior do Rio Grande do Norte vivia Carol, uma mulher livre, intensa e curiosa. Ela trabalhava muito, mas nas noites de folga gostava de sair para dançar, beber e conhecer gente nova. E às vezes visitava uma casa de swing da região, onde sempre encontrava pessoas diferentes e histórias improváveis. Numa dessas noites, o improvável aconteceu. Foi ali, no meio da música alta, luzes coloridas e risadas soltas, que Carol conheceu Rafael e Jéssica. Um casal bonito, seguro, carismático. Eles tinham uma energia envolvente, daquelas que parece puxar a gente sem pedir permissão. Não demorou muito para os três se aproximarem, conversarem, rirem e se envolverem. A conexão foi tão forte que, enquanto estavam de férias, no Rio Grande do Norte, o casal passou praticamente todos os dias com Carol. Iam à praia, saíam à noite, jantavam e parecia algo natural. Natural, fácil, que como se já conhecesse há muitos anos. Quando as férias acabaram e Rafael e Jéssica voltaram para Alagoas, a distância não esfriou nada, pelo contrário. Os três começaram a conversar todos os dias, chamadas de vídeos, mensagens longas, madrugadas adentros, planos, confissões e intimidade. Nesse período que surgiu a proposta. Carol, por que você não vem morar com a gente em Maceió? Aqui você vai ter uma vida nova, a gente dá um jeito. Você vai ser parte da família. Vende suas coisas, aí você vem viver de verdade. A cada conversa, Carol se sentia mais desejada, acolhida e importante, e mais apaixonada. 1 ano e meio se passou, e assim a promessa em promessa, de sonho em sonho, de frases doces em frases perigosas, até que Carol tomou a decisão. Vendeu tudo: móveis, roupas, eletrodomésticos, objetos de valor. Deixou a casa onde morava, se despediu da vizinhança, comprou a passagem para Maceió com o coração disparado. No dia em que avisou ao casal, já comprei a passagem, estou indo. Algo aconteceu. O silêncio. Ela insistiu, mandou mensagem de novo, ligou, chamada no direct, mandou áudio, nada. A foto de ambos sumiu, o status online desapareceu. Depois o pior, o usuário não encontrado, mensagem não entregue. Eles simplesmente bloquearam ela em tudo. Carol ficou parada na frente da casa vazia, com a mala pronta e o celular tremendo na mão. Sem casa, sem móveis, sem dinheiro, sem ninguém. Foi naquele instante, entre o desespero e a raiva, que ela entendeu. O relacionamento nunca foi sobre amor, foi um jogo. E ela tinha sido a peça mais fácil de derrubar. O sol estava baixando quando Carol percebeu que não tinha mais para onde ir. A mala estava ao lado da calçada, o celular apagado depois de tantas tentativas inúteis. E a casa vazia, atrás, parecia zombar de sua esperança destruída. Ela tinha vendido tudo, tudo por amor que nunca existiu. Por um tempo, Carol simplesmente ficou parada olhando para a rua sem enxergar nada. O vento quente da tarde batia no seu rosto, mas ela não sentia. Sentia apenas o vazio cortante, aquela mistura de vergonha e dor no peito. Como eu fui cair nesse conto? Murmurou para si mesma. Os vizinhos passaram, olharam, mas não perguntaram. Aquelas pessoas que antes cumprimentavam já sabiam que ela ia embora e agora sabia que algo tinha dado errado. E Carol odiava a sensação de ser observada como se fosse um fracasso ambulante. Com o dinheiro da venda quase todo na passagem, ela tinha pouco mais do que trocados, o suficiente para um lugar barato para dormir, e nada mais. A noite chegou, e com ela a realidade dura. Carol estava sozinha, sem casa, sem rumo, sem ninguém. Ela pegou um mototáxi e pediu para ir à pensão mais barata que conhecia. O lugar era escuro, úmido e um cheiro de mofo nas paredes descascadas. A dona, uma mulher grossa de cara fechada, entregou a chave sem querer olhar para ela. O quarto era pequeno, a cama rangia, o ventilador fazia um barulho que parecia uma serra elétrica, mas Carol estava tão exausta que só queria desabar. Antes de dormir, ainda tentou com as mãos tremendo, mas nada de mandar uma mensagem. Por favor, me responde. Só preciso entender. O celular vibrou. Ela abriu na mesma hora, coração batendo. Era apenas a confirmação de que a mensagem não podia ser entregue. Bloqueada de novo.
Carol chorou pela primeira vez. Chorou como se alguém tivesse perdido tudo, porque ela tinha perdido tudo mesmo. No meio da madrugada, entre lágrimas, o silêncio, ela percebeu algo ainda mais cruel. Eles tinham planejado isso, Rafael e Jéssica. Nunca quiseram ela lá. Quiseram apenas que ela não tivesse nada, nem vida, nem identidade, nem saída. Mas Carol não sabia o motivo, ainda. Porque, enquanto ela tentava dormir, algo aconteceu a quilômetros dali, em Maceió. Rafael olhava para o celular apagado com um sorriso estranho. Jéssica, deitada ao lado dele, perguntou: Você acha que ela vai tentar voltar? Ele deu de ombros. Se voltar, a gente resolve. E os dois riam, como se nada tivesse acontecido. Carol acordou com o barulho de alguém batendo na porta da pensão. Assustada, levantou no pulo. Mas não era ninguém atrás dela. Era apenas a dona chamando outro hóspede. Mesmo assim, o susto ficou preso no peito. Ela passou o dia inteiro tentando entender o que tinha acontecido. Por quê? Porque Rafael e Jéssica teriam passado 1 ano e meio conversando com ela, fazendo planos, prometendo um futuro para no final bloquearem tudo, como se ela fosse um erro. As perguntas só aumentavam. No fim da tarde, Carol decidiu fazer o que não tinha tido forças para fazer antes. Ela criou um novo número, um chip barato comprado na banca em frente à pensão. Com o número novo, fez um perfil novo nas redes sociais. O primeiro impulso foi procurar pelos nomes deles. E foi aí que algo estranho aconteceu. O perfil de Rafael tinha sumido completamente, desaparecido, como se ele nunca tivesse existido. Já o de Jéssica estava mais diferente, mas estava lá. A bio tinha sido alterada, vida nova, recomeços. E havia fotos recentes, fotos postadas depois que bloquearam Carol. A última publicação era de um jantar na mesa, 2 pratos e a legenda: Algumas pessoas a gente precisa deixar para trás. O coração de Carol disparou. Ela rolou fotos com mãos trêmulas, até que encontrou algo que quase fez seu estômago virar. Uma foto de Jéssica com outra mulher, abraçadas, sorrindo, dentro da casa onde Carol deveria morar. O comentário de Rafael embaixo: Agora vai. Carol sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Aquela mulher ela já tinha visto antes. No flash, Carol lembrou. A moça estava nas fotos antigas do casal, mas sempre no fundo, sempre desfocada, como alguém que não era para ser notado, mas estava ali sempre. Era como se Jéssica e Rafael fizessem isso com outras mulheres, como fosse um ciclo, um padrão, um jogo. Carol aproximou a foto para ver melhor o rosto da mulher nova e quase deixou o celular cair. A mulher estava usando um colar que Carol conhecia muito bem, um colar que pertenceu à própria Jéssica e que ela dizia que só daria para alguém especial. Carol sentiu o chão sumir. Eles tinham feito com outra, do mesmo jeito, no mesmo exato momento. Como se Carol nunca tivesse existido. Enquanto tentavam controlar o choro, uma notificação surgiu na tela. Perfil sugerido para você. Era um perfil sem foto, sem nome, criado há pouco tempo e apenas um seguidor. Quando Carol abriu, quase desmaiou. A única publicação do perfil era: Ela ainda está em Natal, mas não por muito tempo. E abaixou nos comentários: A gente sempre encontra o que pertence a nós. Depois de Carol ver o perfil misterioso, as fotos do casal com outra mulher, Carol sentia o mundo girar. O medo apertava o peito e a sensação de estar sendo observada não saía mais dela. Sem saber o que fazer, ela ligou para a única pessoa que poderia confiar naquele momento, Fernanda, sua amiga de 10 anos. De muitos anos. A voz de Carol tremia quando atendeu. Nanda, eu preciso falar com você. É sério. Fernanda percebeu na hora. O que aconteceu, mulher? Fala. Carol contou tudo. Desde o triângulo com Rafael e Jéssica, as promessas, 1 ano e meio de conversas até vender tudo, comprar passagem e ser bloqueada. Contou sobre o perfil oculto, a mulher nova nas fotos e até a postagem esquisita dizendo que ela ainda estava em Natal. Do outro lado da linha, Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos, o que era raro. Carol, isso é perigoso, disse. Enfim, sim, eu sei, respondeu ela, quase chorando. Foi então que Fernanda disse algo inesperado. Olha, eu tenho uma amiga que mora na Paraíba. Ela é gente boa demais. Se quiser conversar com alguém novo para se distrair a cabeça, eu apresento. Só amizade, viu? Para você não sentir
tão sozinho. Carol topou. Qualquer distração ajudaria. Fernanda mandou o número e avisou. Ela só quer amizade. Ela mora em outra cidade, mas é tranquila. Carol então mandou mensagem. Oi, sou amiga de Fernanda. Ela disse que você queria fazer amizade. A menina respondeu rápido. Quero sim. Acho massa conversar com gente nova. A conversa parecia normal, até que poucas horas depois a garota soltou. Eu gostei de você. Se quiser, você pode vir morar aqui na Paraíba comigo. Carol congelou. Como assim, morar aí? A gente acabou de se falar. A menina insistiu. Não, é só amizade mesmo. Aqui é tranquilo. Você pode ficar na minha casa até se ajeitar. Carol tricou os dentes. De novo essa história. De novo alguém chamando ela para morar na casa. De novo alguém de outro estado oferecendo coisas rápidas demais. Ela respondeu seca. Olha, eu não vou morar na casa de ninguém que eu não conheço. Não, isso não existe. A menina ficou estranha. Falou que estava brincando, que era só uma ideia, mas começou a mandar várias mensagens rápidas como se estivesse aflita. Depois mandou outra. Fernanda disse que você estava precisando de ajuda. Se quiser, estou aqui. Carol respirou fundo. Aquela conversa estava lhe dando um mau pressentimento. Então ela ligou para Fernanda de novo. Nanda, tua amiga me chamou para ir morar com ela, tu acredita? E eu nem conheço a menina, pelo amor de Deus. Fernanda ficou chocada. Como é? Mas eu nunca disse que a ela eu falei que você estava triste e que estava precisando de um lugar para morar. Carol sentiu a cabeça latejar. Era como se ela tivesse presa num ciclo estranho, como se tudo estivesse conspirando para empurrá-la para lugares desconhecidos, para casas de estranhos de novo. Foi nesse momento em que uma mensagem nova chegou no perfil secreto que Carol teria criado. Não tenta fugir, você já fez isso uma vez. Carol sentiu o coração parar. Alguém estava acompanhando cada movimento dela. Sabia onde ela estava. Sabia que ela tentou criar uma novas amizades. Sabia até que Fernanda estava tentando ajudar. E aquele você já fez isso uma vez significava que eles sabiam da tentativa de Carol de recomeçar. O pior, eles já tinham tentado fugir deles antes. Mas ela não lembrava. Ainda. Carol passou a noite inteira quase sentada na beira da cama da pensão, com o celular na mão e o coração acelerado. O ventilador velho fazia barulhos, as paredes rangiam, mas nada era mais assustador do que aquela mensagem. Não tente fugir, você já fez isso uma vez. Ela não sabia se estava ficando paranoica ou se realmente havia algo observando cada passo dela. De madrugada, ela enviou um áudio para Fernanda com a voz trêmula. Nanda, alguém está me vigiando. Eu tô te dizendo. Tem um perfil me mandando mensagens, falando coisas que só quem conhece minha vida saberia. Eu tô com medo, Fernanda. Fernanda respondeu na hora preocupada. Carol, pelo amor de Deus, você quer que eu vá te buscar? Você não pode ficar sozinha aí desse jeito. Não, não precisa, Carol respondeu, mesmo morrendo de medo. Só escuta o que eu vou te mandar. Ela enviou os prints das mensagens no perfil secreto. Fernanda ficou em silêncio por alguns minutos, até que mandou Carol. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu sei. Carol respirou fundo. Mas eu preciso entender quem está fazendo isso. Fernanda tentou calmar. Eu vou investigar com o meu namorado. Ele mexe com essas coisas de tecnologia. A gente descobre quem está por trás desse perfil. Carol agradeceu. Era tudo que ela podia fazer. Mas quando aguardava, decidiu olhar o perfil misterioso de novo. E algo novo apareceu. Uma foto postada há poucos segundos. Era uma mensagem borrada, mas Carol reconheceu imediatamente. A fachada da pensão onde ela mal estava hospedada. A porta, a janela, a rua. Tirada naquela mesma noite. Alguém estava ali na porta observando. Carol engoliu seco e fechou as cortinas da mesma hora. A foto tinha uma legenda curta. A gente vai conversar pessoalmente. O pânico bateu forte. Ela trancou a porta, colocou a mala atrás e encostou a cadeira, tentou respirar. Minutos depois, Fernanda mandou uma mensagem. Carol, achei uma coisa estranha no perfil. O quê? O nome do dono do perfil aparece como R. Moura. Quando tentou ver pelos atalhos antigos Moura, Carol repetiu gelada. Rafael, o sobrenome dele é Moura. Fernanda respondeu rápido. Eu sei, mas tem mais. Aquele nome não é só dele. Carol ficou sem ar. Fernanda completou. Jéssica também usava esse sobrenome antes de assumir o nome artístico dela. Eles são da mesma família. Como assim? Da mesma família, Carol sussurrou.
Carol, Rafael e Jéssica não são apenas o casal, eles são primos de primeiro grau, criados juntos, quase irmãos. Carol sentiu o chão sumir. Nanda, pelo amor de Deus, por que ninguém sabe disso? Por que eles esconderam? Ele usa um nome com A nas Lagoas, ele usa outro nome em Maceió, ele vive de perfis falsos, identidades trocadas. Meu Deus! E então Fernanda mandou a frase que congelou o sangue de Carol. Carol, acho que você não foi a primeira. Eles já fizeram isso com outras mulheres antes. Eu só não sei ainda. Fernanda hesitou, respirou fundo. Por quê? Antes que Carol pudesse responder, o celular dela vibrou novamente. Era o perfil oculto. Uma mensagem. Somente 3 palavras. Você devia lembrar. E logo depois, a gente já se viu antes. O celular tremia na mão de Carol. As 2 mensagens ecoavam na cabeça dela como se fossem sussurradas dentro do quarto escuro. Você deveria lembrar, a gente já se viu antes. Ela sentia um frio na espinha. Não era possível. Ele nunca tinha visto Rafael e Jéssica antes daquela noite na casa de swing. Isso ela tinha certeza, ou pelo menos achava que tinha. O quarto parecia esconder e encolher ao redor dela. O ar ficava pesado e abafado. Uma sensação esquisita subia pelo estômago, como se algo estivesse tentando emergir de muito longe, de um lugar que ela tinha enterrado. O celular pitou de novo. Dessa vez era Fernanda. Carol, eu tô indo aí amanhã cedo. Você não fica sozinha mais não, ouviu? Isso tá ficando perigoso. Tá bom, obrigada. Carol respondeu trêmula. Mas não tinha como esperar até amanhã. Algo dentro dela pulsava, como se houvesse uma peça faltando naquele quebra-cabeça sinistro. Ela abriu a foto do perfil misterioso, tinha postado, a fachada da pensão. E aí algo chamou a atenção. No canto da imagem, bem pequeno, havia um reflexo do vidro de um carro estacionado. Um reflexo borrado, mas nítido bastante para reconhecer. Uma tatuagem no pulso, um desenho circular, parecia um símbolo. E esse símbolo ela já tinha visto antes. As lembranças começaram a voltar em flashes. Risos distantes, cheiro de bebida, música alta. Uma porta batia. Mãos segurando seu braço. Uma voz maiúscula dizendo assim: Relaxa, você conhece a gente. Carol arregalou os olhos. Ela se levantou de repente, como se tivesse levado um choque. Não, não pode ser, murmurou. O símbolo, a voz, a sensação de déjà vu, desde que conheceu Rafael. Ela correu até a mochila, abriu o bolso menor e tirou um papel dobrado. Um crachá antigo que deu uma festa privada em Natal. Anos atrás, uma festa de reunião de fachada, onde só mulheres e casais eram convidados. No canto do crachá, o mesmo símbolo circular. E então a lembrança veio como um relâmpago. Ela já tinha visto Rafael antes. Não na casa de swing, mas naquela festa. E o pior, ela não lembrava de como tinha ido embora da festa. Só lembrava de acordar no dia seguinte com dor de cabeça e uma sensação estranha de algo tinha acontecido. Mas não conseguia lembrar o que. O celular vibrou novamente. Era o perfil oculto. A mensagem veio com a foto antiga. Uma foto dela na festa, sentada no sofá, ao lado de Rafael, com Jéssica atrás. Carol sentiu o coração cair no estômago. Ela não lembrava daquela foto. Não lembrava daquele momento. Mas a legenda da foto acabava como qualquer dúvida. Agora você lembra, Carol? As mãos delas começaram a suar. As pernas tremeram. O gosto metálico subiu pela boca. Tudo fazia sentido agora. O casal não conheceu Carol na casa de swing. Eles já tinham marcado antes. Eles já tinham se aproximado antes e por algum motivo Carol tinha sido escolhida. Mas por quê? A resposta veio segundos depois, outra mensagem. E você fugiu uma vez. A gente não vai deixar você fugir de novo. O coração de Carol parecia que ia romper o peito. As palavras da tela ardiam como facas. Você fugiu uma vez. A gente não vai deixar você fugir de novo. O celular escorregou da mão dela e bateu no chão. O quarto ficou silencioso por alguns segundos. Apenas um segundo antes que um novo som preenchesse o ar. Toque, 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 toque. 3 batidas secas na porta da casa. Carol congelou. Ninguém sabia que ela estava ali. Ninguém além de Fernanda. E Fernanda só viria de manhã. O quarto pareceu girar devagar. As batidas se repetiam agora mais forte. Toque, toque, toque.
Quem tá aí? Ela perguntou, a voz falhando. Nenhuma resposta, só silêncio. Carol respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Pegou o celular no chão e deu 2 passos para trás. A porta destravou sozinha. O barulho seco de ferradura abrindo ecoou pelo corredor. Meu Deus! Ela sussurrou, o corpo inteiro congelando. A porta se abriu lentamente, milímetros por milímetros, rangendo como se alguém empurrasse com a ponta dos dedos. O corredor estava completamente escuro. E então uma sombra apareceu na entrada. Não era Rafael, não era Jéssica, era Fernanda. Carol, ela chamou baixinho como uma expressão preocupada. Sou eu vim antes. Você não atendia minhas ligações e eu fiquei com medo. Carol desabou no chão, chorando, o corpo todo frouxo de alívio. Eu pensei que fosse ele, e soluçou. Fernanda correu até ela e abraçou. Calma, eu tô aqui. Ninguém vai encostar em você. Agora você me conta tudo. Carol explicou entre lágrimas. As mensagens, a foto, o símbolo lembranças tinha voltado como soco. Fernanda ficou séria. Carol, isso foi um crime. O que aconteceu naquela festa? Eles te doparam. Esses têm eu resisto. Essa foto é prova. Eles estão te caçando de novo. Eu sei, Carol murmurou, as mãos ainda tremendo. Mas por quê? Por que eu? Fernanda hesitou por um instante. Porque eles fazem isso com outras mulheres. Eles escolhem quem aparenta estar sozinha, fragilizada. Eles manipulam, se aproximam, quebram as pessoas. Foi por isso que eles sumiram, apareceram depois, porque achavam que você não lembrava nada. Carol engoliu seco. Era horrível, era real, era perigoso. A gente tem que ir para a polícia, Fernanda concluiu. Mas antes que Carol pudesse responder, o celular vibrou de novo. E uma nova mensagem, dessa vez de áudio. O nome do perfil oculto piscava na tela. Fernanda colocou a mão no braço dela. Não abre. Mas Carol abriu. A voz masculina veio distorcida, mas ela reconheceu imediatamente. Era Rafael. Você acha que está segura? A gente sabe onde você mora. Sabemos que você chamou ajuda. Mas não se preocupa, agora vai ser diferente. Você não vai fugir de novo. O áudio terminou com um som abafado, com a porta batendo. Fernanda pegou o celular na mão de Carol. A gente tem que sair daqui agora. No instante em que ela disse isso, a luz da casa apagou. Tudo ficou escuro. Silêncio absoluto. E então um ruído leve veio da área externa. Uma porta de grade rangendo, portas lentas arrastando. Carol tapou a boca para não gritar. Fernanda se colocou na frente respirando rápido. Os passos se aproximaram, um depois o outro e outro, até pararem exatamente de outro lado da porta da sala. O silêncio mortal tomou conta da casa. E então, toque, toque, toque. Carol, uma voz masculina chamando, do lado da casa, no lado de fora da casa. Calma, quase sorrindo. A gente só quer conversar. E ela reconheceu a voz. Era ele. Fernanda agarrou a mão de Carol. Eles não vão entrar, disse. Firme, mesmo que a voz tremesse. Mas algo fez as duas olharem ao mesmo tempo para a janela lateral. Uma sombra, uma silhueta. Observando, esperando. A respiração de Carol travou e os olhos se encheram de lágrimas. Ela percebeu que naquele instante a verdade é mais amarga e mais cruel. Eles nunca tinham ido embora. Eles estavam sempre observando, sempre perto, sempre esperando. E agora, voltando para terminar o que começou. O amanhecer encontrou as ruas silenciosas. Carros passavam ocasionalmente. O dia se abrindo como se nada tivesse acontecido durante a noite, como se o mundo não tivesse testemunhado o terror que cercou Carol. Mas alguém tinha testemunhado e alguém tinha reagido. Os policiais caminhavam pela casa ainda avaliando tudo. A porta arrombada, as marcas na janela, o celular com ameaças gravadas. Fernanda estava ao lado de Carol o tempo todo como se uma sentinela. A oficial respondeu, se aproximando delas. Conseguimos puxar os dados do perfil anônimo, disse segurando uma prancheta. Você estava certa, o número é de Rafael. Temos localização. Mandamos uma equipe atrás dele e da Jéssica agora. Eles não devem ir longe. Carol fechou os olhos, deixando o ar sair devagar. Ela não chorou, não tremia mais, não se escondia. Pela primeira vez em muito tempo ela respirou. Depois de horas prestando depoimento, passaram a madrugada na delegacia e foi na sala de espera enquanto o sol tocou a janela e Carol finalmente disse: Eu sobrevivi, né? Fernanda sorriu, mas o olho marejados. Você renasceu, Carol. E era verdade. Quando ela vendeu tudo, achou que estava vendendo apenas sua vida antiga. Achou que estava indo para trás do amor.
mudanças, pertencimentos, mas na verdade estava sendo empurrada para uma armadilha que já tinha começado anos antes, quando ela nem sabia que estava sendo observada. Eles quase roubaram sua liberdade, quase roubaram seu futuro, quase roubaram ela, mas não conseguiram. Horas depois, o telefone da delegacia tocou. A investigadora veio até as duas com uma expressão séria. Temos novidades. Carol sentiu o coração acelerar, mas se manteve firme. Pegaram eles? Fernanda perguntou. A policial respirou fundo. Pegamos um deles, o Rafael. Carol perguntou a voz baixa. A polícia sentiu, sim. Ele tentou fugir por uma estrada e foi detido, mas Jéssica, ela fez uma pausa curta. Não estava com ele. Um arrepio correu pelas costas de Carol. Então, onde ela está? A policial não respondeu imediatamente. Carol entendeu o silêncio. Jéssica estava solta lá fora, em algum lugar. Isso significava apenas uma coisa. Ainda não acabou. Carol apertou o braço de Fernanda. Sentimos um misto de medo e força e se misturarem dentro dela. Ela perdeu tudo quando vendeu sua antiga vida. Mas agora tinha algo que jamais teve antes. Coragem. Vamos embora, Fernanda. Ela disse. Eu não vou parar minha vida por causa deles. Eu vou recomeçar. Fernanda sorriu. E eu vou com você. Quando saíram da delegacia, o sol estava iluminando tudo, mas Carol sabia. As sombras continuavam existindo, sempre existem. A diferença é que agora ela sabe como enfrentá-las. E em algum lugar longe dali, alguém também assistia o amanhecer com olhos frios e silenciosos. Era Jéssica, com um símbolo tatuado no pulso. Um símbolo que tinha marcado Carol anos atrás. Um símbolo que ainda brilhava com a promessa. Ela olhou o celular, deslizou o dedo pela tela e sussurrou. Isso ainda não acabou, Carol. E começou um novo capítulo. E Carol ainda disse. Mas pela primeira vez na vida, ela estava pronta. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta e compartilha. Obrigada e até o próximo vídeo.